Um dos vídeos mais assistidos do canal foi o vídeo sobre os lutadores que quase morreram lutando na WWE. E graças a isso, como já faz muito tempo, eu vou fazer aqui o mesmo vídeo, porém a parte 2 de mais 5 casos de lutadores que quase morreram lutando na WWE. Então desde já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa. Começando com Mankind, que para quem não sabe é o Mick Foley, um personagem que ele utilizou em 1998. E nesse mesmo ano, Mankind iria ter um combate contra Undertaker, uma Hell in a Cell. E o que chama atenção nesse combate foi várias e várias vezes que o Mankind poderia ter morrido e as várias e várias vezes que ele ainda assim continuou lutando. No começo da luta, o Mankind resolveu subir em cima da jaula da Hell in a Cell para brigar lá em cima com o Undertaker, para ver se conseguia alguma vantagem. O problema é que ele acabou se dando mal. Lá de cima, o Undertaker jogou o Mankind em cima da mesa dos comentaristas, sim. Diferente do caso do Shane, que já caiu 2 vezes, tinha uma proteção na mesa, tinha vários airbags lá, ele tudo planejou antes, tal, colocou proteção. Nesse caso, cara, a forma como o Undertaker jogou o Mankind era um perigo enorme, porque não tinha proteção na mesa e ainda do lado da mesa tinha meio que aquelas grades de aço, sabe? Então se ele cai errado, ele bateria ali o corpo dele e já era, ele ia se ferrar. E o Undertaker jogou ele lá de cima, o Mankind se esborrachou. E por ter sido a primeira vez ainda que isso que aconteceu na história da WWE, da WWF na época, nossa, mas simplesmente chocou a todos, né? E aí o Mankind estava sendo levado lá para ser atendido, todo mundo achou que pronto, o combate acabou nesse momento. Porém o Mankind não cansa de tentar morrer, né? Ele voltou ao combate, subiu a jaula e aí adivinha o que aconteceu? O Undertaker jogou ele lá de cima de novo. Dessa vez ele aplicou um chokeslam no Mankind, que caiu dentro do ringue. Sim, ele ainda afundou a jaula caindo dentro do ringue. Aí pronto, não, agora o Mankind morreu, agora não vai lutar mais. Errado, a luta continuou, eles dois ainda batalharam por um tempo. E pra piorar, o Undertaker colocou aquelas taxinhas, aqueles preguinhos no meio do ringue e jogou o Mankind de costas nessas taxinhas. Fez com que o Mankind ainda enfiasse vários pregos no corpo dele e depois venceu o combate. Foi relatado que o Mankind perdeu parece que 2 dentes nesse combate, fora todos os rasgos que ele teve com as taxinhas. E se eu não me engano parece que quebrou também 2 costelas quando foi jogado de cima da jaula, né? Ele poderia ter morrido, mas eu não sei, o Mankind parece que ele tinha uma espécie ali de, sei lá, poder, porque quem que, tipo, quebra um dente e continua lutando? Poucos. Imagina você quebrar 2 costelas, quebrar 2 dentes, esborrachar nas taxinhas, era um negócio absurdo. Por isso que muita gente gosta do Mankind, porque ele arriscava demais. Às vezes parecia até que era algo muito extremo, que uma pessoa talvez não aguentaria, poderia morrer, poderia ter um infarto, poderia, sei lá, ter uma hemorragia de tanto sangue, mas não, ele continuava mesmo assim, ele dava tudo de si. E com certeza tem que estar nessa lista, porque esse combate ficou marcado na história. O próximo da nossa lista é Shane McMahon. Esse aqui dá pra fazer um compilado de vezes que ele quase morreu, porque vocês conhecem o Shane, ele é malucão. Dá pra gente fazer aqui uma retrospectiva, ó, na WrestleMania 32 ele saltou de cima da jaula do Hell in a Cell mais de 7 metros e caiu em cima de uma mesa. Igualzinho que foi com o Mankind, só que aí tinha uma proteção tudo na mesa, porém se eu não me engano essa jaula era mais alta, né? De qualquer maneira é um grande risco de qualquer jeito. Recentemente ele participou de uma Hell in a Cell com o Kevin Owens e ele fez a mesma coisa. A jaula parece que é um pouquinho menor, mas mesmo assim o estrago foi enorme a forma que ele caiu na mesa. Houve outros momentos, ele saltando de uma ambulância e caindo lá de cima. Ele já subiu lá aqueles pilares onde ficam as luzes, os painéis da WWE num SummerSlam e foi jogado lá de cima, caindo lá embaixo também, em algumas mesas com proteção e tal. Não dá pra saber exatamente o que foi. Mas a vez que realmente pareceu que ele poderia ter algum problema sério foi quando ele teve um combate lá no Survivor Series de 2016. Ele ia pra fazer um Coast to Coast no Roman Reigns e o Roman Reigns reverteu em um Spear. Só que o Spear pegou ali meio que no peito do Shane e foi um impacto danado, cara. Como você tá no ar, você leva algo no peito ali. E aí, tanto que o Roman Reigns não conseguiu nem fazer a contagem. Foi 1, 2, aí no 3 não deu tempo. Mas o Shane meio que foi eliminado mesmo assim, porque ele sentiu muita lesão, o juizão mandou parar na hora.
E aí ele tava meio que tendo quase um infarto ali, tinha perdido totalmente a respiração, os médicos ali bem preocupados. Tanto que o Randy Orton, o filho do Shane, tava assistindo, o Randy Orton foi lá no filho dele e falou: ó, relaxa, seu pai já tá ficando bem, tá tudo certo, não olha pra lá não, tal. Foi lá consolar o filho do Shane, né, porque foi bem preocupante esse spear que ele levou. Ainda bem que os médicos conseguiram acudir ele rápido ali e não foi nada de grave pra ele, mas de todas foi, eu acho que a única que ele perdeu realmente a respiração dele. As outras era mais um impacto ali, mas com o tempo já se recuperava. Também temos na lista o Dolph Ziggler. Sim, o show-off Dolph Ziggler também já quase morreu lutando e foi numa época bem triste assim, porque o Ziggler era Mr. Money in the Bank, né? Tava fazendo até aqui um bom papel como Mr. Money in the Bank. Havia acabado de realizar o cash-in na WrestleMania, depois da WrestleMania, quer dizer, no Raw pós-WrestleMania, com grande apoio do público, tava todo mundo empolgado. Finalmente Ziggler chegou no topo. Mas aí, cara, bem nas gravações do SmackDown seguinte, ele tinha acabado de virar campeão. Nas gravações do SmackDown seguinte, ele acabou tendo um problema durante um combate lá que estava sendo gravado e teve uma concussão, sim. E isso fez com que ele tivesse que ficar um tempo fora, né? Ele inclusive ficou fora do Extreme Rules, ainda era campeão, e iria voltar só no Payback para enfrentar o Del Rio, que na época o Del Rio precisava da revanche dele e tal. E aí acabou que infelizmente era muito grave, a WWE não queria arriscar ele como campeão e nem fazer outras feuds, porque estava muito complicado. E aí então existe uma política muito rigorosa na WWE sobre essa questão de concussão, cara. É muito rigorosa mesmo, a WWE leva muito a sério. E aí, até por isso, o Del Rio venceu ele e o Ziggler não conseguiu ter nenhuma defesa pelo título mundial. Por causa dessa lesão, precisavam tirar o título do Ziggler e aí ele perdeu o cinturão ali. E, infelizmente, nunca mais ganhou nenhum, né? Ele teve um azar ali e acabar sofrendo essa grave lesão aí que quase matou ele, mas infelizmente ainda ele chegou a perder push e graças a tudo isso, bem no talvez o melhor momento da carreira dele, acontece uma tragédia dessas, né? Outro também que passou por apuros durante um combate foi Undertaker. Na WrestleMania 27, Undertaker iria lutar com o Triple H e foi um excelente combate, foi um dos melhores combates que o Undertaker já fez com certeza. Para alguns foi até melhor que Undertaker teve com o Triple H na WrestleMania seguinte, na WrestleMania 28, mas enfim. O que chama atenção nesse combate é que chegou um determinado momento que o Triple H começou a destruir o Undertaker. Foi Spinebuster quebrando o Undertaker na mesa, foi 3 pedigrees, muitas cadeiradas, inclusive ele fez até mesmo o Tombstone Pile Driver, golpe finalizador do Undertaker, no próprio Undertaker. No final ele ainda foi pegar o martelo, só que aí ele acabou vacilando, o Undertaker fez um Hell's Gates nele. E aí, depois de um longo tempo, o Triple H não teve escolha senão desistir e o Undertaker venceu o Triple H naquela WrestleMania. Só que ele apanhou a luta inteira e teve sorte de um golpe ali de submissão no final. E aí ele usou todas as forças que ele tinha naquele golpe de submissão, porque não tinha mais nenhuma, ele não conseguia nem levantar mais. E aí o que aconteceu? Ele apoiou tanto que ele não conseguiu levantar pra comemorar, porque toda vez ele faz aquela sua saudação lá, quando vence os combates da WrestleMania. Ele não conseguiu, ele ficou no chão parado, e aí os médicos foram tentar acudir ali o Undertaker caía toda hora, né? Até que um momento foi divulgado então que o Undertaker infartou após o combate. Sim, ele acabou ali desmaiando e os médicos teve que carregar ele até o backstage e acudir ele lá, né? Tanto que o Triple H, se vocês forem assistir essa luta, ficou olhando ali o Undertaker, olhando. Aí você fica na dúvida, será que isso faz parte? Será que é pro Triple H atacar ele após o combate? O que é pra eu fazer? Mas não, ele tava olhando de preocupado mesmo, porque o Undertaker não tava com força alguma, cara. Ele realmente, tipo, apoiou muito, muito. Eu acho que, tipo assim, as lutas seguintes que você vai ver do Undertaker, nunca ele precisou de tanto esforço físico assim, né? Sempre tiveram, toda vez que ele levava um golpe de impacto, eles davam uma enorme pausa ali para ele poder se recuperar. Esse da WrestleMania 27 pode ter sido um motivo, né? Porque até então o Undertaker ainda fazia combates como se fosse um garoto. E aí, quando aconteceu isso, a WWE se tocou. O Undertaker já tá numa certa idade, é melhor não forçar ele igual nós forçamos nesse combate não, porque já deu pra ver o que aconteceu, né? Então, o Deadman quase se dá mal dessa vez. E só voltou um ano depois, pra vocês terem uma noção. O próximo da nossa lista é um caso bem triste que aconteceu com Droz. Droz, que antes de virar wrestler era jogador de futebol americano e tal. Na época, inclusive, era até conhecido. Foi pra WWE, então, tentar a carreira de pro wrestling, tentar ser um lutador.
E ele estava então realizando um combate em uma certa ocasião. E aí o que acontece? Ele foi levar um Power Bomb durante o combate. E vocês sabem que o Power Bomb é aquele golpe onde você levanta o adversário lá em cima e taca ele no chão como se fosse uma bomba, né? O cara bate ali a cabeça, o pescoço, as costas todas no chão. O problema é que nessa ocasião aconteceu algo muito grave, né? Ele, quando foi realizar o Power Bomb nele, acabou ali que rompendo 2 discos do pescoço dele, né? E aí com isso ele acabou sofrendo uma grave lesão. Na hora ele ficou inconsciente, né? Porque pô, você romper 2 discos do pescoço ali, ele perdeu os movimentos ali do corpo e foi exatamente isso que aconteceu mesmo, né? Os médicos conseguiram ali deixá-lo vivo, só que ele perdeu os movimentos do corpo, né? Ele ficou quadriplégico. Depois, com o tempo, ainda bem, ele conseguiu voltar aos movimentos dos braços, né? Então ele pode ainda mexer os braços, só que as pernas dele ele não consegue mexer mais. E aí ele tem que andar com aparelhos ali, a cadeira de roda, outros aparelhos ali mais igual como se fosse um carrinho ali para fazer tudo por ele, né? Mas ele então tinha ali perdido todos os movimentos do corpo por causa dessa lesão séria, né? Não morreu, mas acabou sofrendo algo muito, mas muito grave. E quem diria em Power Bomb, viu? Power Bomb que é um golpe que hoje utiliza em vários superstars, vários mesmo. Claro que isso é um caso isolado, mas imagina só, cara, pode ser que aconteça de novo atualmente ali, porque a gente nunca espera, às vezes acontece um erro ali, o cara acaba quebrando alguma coisa. Imagina só o risco, pra vocês verem como lutar na WWE é simplesmente perigoso, embora não pareça. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de acessar as minhas redes sociais, de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço, até a próxima e fui!